Cláudio Abreu. Oferecimento Cemitério Metropolitano. O respeito que você merece. Engie Plus Construtora e Incorporadora. A qualidade faz a diferença. Alhambra Móveis. Design que inspira. Pet Pitangueiras Miramar. Cuidando do seu pet todo dia. Estamos começando a nossa reportagem com essa imagem marcante, celebrando essa homenagem e iniciando a Copa do Mundo Armênio Mendes, direto aqui do Brasil Futebol Clube. Ao meu lado, nosso presidente Rogério Afonso. Um prazer estar contigo mais uma vez nessa manhã especial, né? Muito obrigado pela tua presença. Foi uma manhã maravilhosa, receber uma família Mendes, Graças a Deus eles conseguiram vir, né? Estavam todos aqui e começa o nosso torneio, né? Que é a primeira Copa, né? E tu já viu que o negócio vai ser pegado. O pessoal pisou no campo, já incorporou mesmo ali, né? Já incorpora, né, cara? Os caras querem ganhar, não tem brincadeira, né? Então acho que vai ser legal. Espero que corra tudo bem, que ninguém se machuque, que seja um torneio para juntar mais o pessoal, né? Que é a intenção do clube, cada vez mais, né? E trazer o associado para dentro do clube. Essa é a nossa intenção, né? E tem acontecido, a gente está vendo o crescimento dos associados vindo através, seja do boteco, seja através da academia, enfim, são várias vertentes agora que trazem eles para aqui dentro, né? Então, estamos conseguindo, né? É uma luta diária, né, cara? Porque o clube não tinha esse perfil, né? Nós estamos tentando mudar e está dando certo, não é de um dia para a noite, né? Mas com o trabalho da diretoria, com os funcionários que nós temos aqui, que são muito bons, né? A gente está conseguindo mudar esse perfil, entendeu? Todo mundo que joga hoje aí fala muito bem do campo, né? Porque já estava há 10 anos, então já tinha compactado a Passa rápido, você falou 10 anos e é mesmo. 10 anos, então a borrachinha já tinha compactado, então tinha ficado duro. Então com esse novo método de um choque pad por baixo do campo, tudo, então melhorou, ficou bem melhor, entendeu? Ainda mais o sessentão, né? Vai dar para fazer um setentão agora também, né? Nós estamos com a ideia do setentão, já tem até um projeto de fazer um campeonato de setentão. Talvez seja nós o primeiro a dar esse pontapé. Não, mas a essência é essa, né? Quantos campeonatos que trazem ali, às vezes muita gente acaba se conhecendo no campo, cria amizade, aí depois tem o churrasquinho, a feijoada do Brasil, é muito bom, né? Cláudio, assim, tirando o futebol profissional que é competitivo, o amadorismo é para amizade. Se você não jogar futebol, se divertir lá dentro e sentar numa mesa e se divertir, quem bebe, quem não bebe, e fazer um churrasquinho, não criar vínculo de amizade. Conexão, né? É conexão. Então, um tira sarro do outro. Isso é hoje, para nós, já temos mais, os joelhos já não ajudam mais. Tudo. O importante é depois do jogo. O jogo vai ser um mero detalhe, porque a tua cabeça vai pensar como você jogava, mas o corpo vai reagir de uma outra forma. Então, quando você está na mesa, fica todo mundo igual. Então, foi uma manhã maravilhosa, todos saíram felizes, a esposa e a filha ficaram muito felizes com a homenagem que foi feita a elas, né? Ao grupo Mendes, à família Mendes, né? Então, acho que tudo programado, tudo certinho. Eu vou perguntar para ela, eu vou perguntar como que ela conheceu o Armênio. Vamos ver? Como será que foi? Tu tá virando um rapaz sem vergonha. O Nelson Rubens. O Nelson Rubens de Santos. Vamos continuar acompanhando a nossa reportagem. Ali nesta manhã
especial aqui no Brasil Futebol Clube. É claro que nós temos a presença dessas duas queridas, Celeste e Karina Mendes, recebendo hoje essa placa tão bonita, uma homenagem digna do armênio para o armênio, que ele está com certeza olhando a gente lá de cima, e ele deixou um feito gigante na nossa região, né? É um homem exemplar, e hoje com essa homenagem eu tenho certeza que vocês estão muito felizes, não é, Celeste? Sim, realmente, entrando aqui, eu entrei aqui na inauguração, não sei há quanto, creio que deve ter 13 anos, mais ou menos, o clube, e não tinha entrado mais. Mas só o fato de entrar e ver continuar tão bonito, e tem que continuar por muitos anos, os presidentes que vão entrar estão elogiando, vendo esse campo aí maravilhoso, podendo usufruir os jogadores, né? E eu acho que é assim um marco, uma coisa que emociona, a gente não tem nem palavra para ver. Acho que esse foi o primeiro clube que o Armânio fez. Ele fazia tudo com muito amor, sempre ele falava, estou fazendo o último prédio, a última coisa que esteja fazendo como sendo o primeiro. E não importa se é um prédio para você morar, se é um prédio para outro, se é um clube. O acabamento, o trabalho, ele sempre falava, é o mesmo. A mesma qualidade, né? Exatamente, a mesma qualidade. Então, ele sempre usava esse termo, que eu acho que uma coisa muito boa da pessoa. Então, o Armânio é um marco na cidade. Ele realmente construiu quase metade da cidade. Isso tem que ser, igual está sendo a rua dele, começando ali, que vai dar um transtorno, né? Mas vai ficar muito bonita. Foi anos a projetar como fazer. Vai, obviamente, ter muita crítica, muita coisa, mas no final vai ficar muito bonita. E a gente só agradece aqui, queira que venham outros presidentes para manter o clube, este e os outros clubes que ele fez, porque ele queria isso para a cidade, para a população. O que é bonito ficar ali o povo jogando no campo. Eu acho que não tem coisa melhor que você poder ver, fazer uma coisa para a pessoa desfrutar. Então a memória dele vai ser sempre lembrada. Acho que não tem como apagar, né? A gente ajudou esse torneio, né, que está bem legal. Eu acho que para manter a memória do meu pai viva, e que, se Deus quiser, isso vai passar de geração para geração. Como minha mãe disse, foi o primeiro clube dos outros que vieram depois, e que passe para frente, né? Um sucesso, viu, Karina? Esse clube está crescendo muito. De novembro para cá, quase triplicou o número de sócios. Tem crescido muito com a gestão do nosso presidente. E uma coisa que eu queria saber, uma curiosidade, como você e o Armênio se conheceram? Não tem problema. Nós somos do mesmo lugar lá de Portugal. Ele tinha 7 anos mais do que eu. Ele veio na época, lá como tinha a guerra na África, e morreram alguns amigos dele. Então, quem tinha filho homem, quer dizer, os moços, eram um pavor porque tinham que pagar lá para, lá para a África. Então, ele veio para aqui com os amigos antes de, acho que foi com 17 anos, que para fugir. Bem jovem. Para fugir e para não ir lá para a África para a guerra. Então veio com os amigos, eu 7 anos mais nova, somos do mesmo lugar, até lembro dele ter vindo. Eu tinha 10, ele 17. Ele foi 7 anos que veio com o dinheiro emprestado, bem aquela história que o povo sabe, sim, com o dinheiro emprestado, aquela coisa toda. E 7 anos depois ele foi, já eu tinha 17, 18 anos, ele foi, pagou a quem emprestou o dinheiro, aí eu já estava uma mulher e eu tinha o corpo que eu tinha hoje, já, mesmo com 13. E ele um dia, na véspera de vir embora de carro, passou que eu trabalhava numa fábrica, parou o carro, que éramos ali, vizinhos, ficou sabendo quem era, e falou, amanhã vou embora, tal, não sei o quê, escreveu uma carta, que não havia nada, só carta, né? Aí eu recebi aquela carta, eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu falei para a irmã dele, aí respondi, ficámos escrevendo por carta, um ano depois ele foi, casou, viemos e foi assim, namoro de carta.
Agora eu vou conversar com o querido Denis Garcia. Ele é diretor de esportes aqui do Brasil Futebol Clube e está muito feliz com essa Copa, que eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é a ideia dela, que leva o nome Copa do Mundo Armênio Mendes, em homenagem a esse grande homem empresário. Foi um grande parceiro aqui do Brasil Futebol Clube também, o Grupo Mendes, né? Então essa questão toda ela é muito levada em consideração na hora de homenagear essas pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Um prazer estar contigo aqui. E o Brasil está em grande movimento, quando se fala de esportes ainda mais, né? Exatamente. Então a ideia justamente de fazer o campeonato foi de agregar, né, os novos sócios, né, esse momento de confraternização, integração entre todos os associados. Então a gente surgiu essa ideia de fazer um campeonato interno e assim, eu fiquei muito feliz porque o campeonato foi muito bem aceito. Né, tivemos um número de inscrições expressivos, né, são 170 atletas participando do torneio e isso mantém o engajamento, né, o entusiasmo dos nossos associados. E eles nem gostam de futebol? Não, só um pouquinho. Foi difícil montar os times, muita gente ruim de bola, mas no final deu tudo certo. Inauguramos aí hoje, iniciamos o torneio hoje e sem sombra de dúvidas vai ser um grande torneio e... São cerca de 8 seleções. Exatamente, 8 seleções, vai dar um total de 15 jogos. Maravilha, aí são vários grupos, funciona mais ou menos como se fosse realmente a Copa do Mundo, o formato, né? São 2 chaves com 4 times em cada, se classifica os 2 melhores times de cada grupo, aí faz a semifinal e a final. Vão ser 5 finais de semana, né? A gente inicia o torneio. Nesse momento agora que a gente está gravando, para vocês estão vendo aí, tá jogando Holanda e Brasil. Galera vivendo intensamente, já entra no campo, já incorpora, é incrível. E eles jogam com vontade, né? Com muita vontade. O pessoal os associados aqui, eles têm esse prazer, né? Então, assim, tem jogos de quarta-feira, de quinta-feira, sábado, domingo. Então, o clube é bem agitado e, assim, a gente fica muito feliz, né? Com esse entusiasmo aí dos associados. Faz toda a diferença, realmente. E eu fico imaginando os desafios para você, né? Porque a gente tem muita modalidade no Brasil Futebol Clube, gerenciar tudo isso, né, com seus desafios cada um, com as particularidades aí, não deve ser fácil. Né? Exatamente. Assim, são 2 frentes, né? Então tem a parte dos associados, né, que envolve o futebol de campo, então a gente tem que dar um suporte, uma estrutura para todos os associados. Aí entra também a parte das modalidades e aí tem que ser um trabalho em equipe, né? Então os funcionários aí do clube ajudam bastante, aí fica mais fácil de estar controlando e coordenando essa frente aí. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Get it right, we'll be united.
push me, and now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. Estamos apresentando Cláudio Abreu. O terceiro setor poderá atingir todo o seu potencial de crescimento através de uma contabilidade transparente que preza a confiança, responsabilidade e integridade. Uma empresa dedicada em atender organizações sérias que fazem a diferença na sociedade. Setor 3 Contabilidade. As melhores soluções contábeis para a sua organização. Homenagear é lembrar, celebrar a vida. Quando a saudade apertar da pessoa querida, seja um sorriso, um olhar, uma história que tem pra contar, um instante pra se recordar. Saudade não tem hora, dia, mês ou ano, mas tem um lugar. Metropolitano. Metropolitano, cemitério vertical. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com. Lava Express, a lavanderia expressa da Baixada Santista. Higienização de tapetes, edredons, sofás e cortinas. Lava Express em Santos, São Vicente e Praia Grande. Os melhores preços da Baixada Santista. Qualidade e atendimento delivery. Siga @Lava Express Baixada Santista. Voltamos a apresentar Cláudio Abreu. Boa noite a todos. Boa noite, Vilete. Boa noite. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Cláudio. Vocês estão vendo a nossa expressão, né? Pois é. Estamos iniciando mais uma edição do Ligados na Copa. E a gente vai analisar, né, a nossa seleção brasileira. A gente vai comentar o desempenho no nosso Mundial. O que a gente espera daqui pra frente agora, né? Nas outras seleções, quem que vai ir, não sei. Também, agora tanto faz, né? A gente tava com tanta expectativa, tanta felicidade, tanta alegria, e aí veio isso. Mas é normal, a gente tem que saber perder também, né? E eu acho que a nossa seleção, tirando o Neymar ali, o nervosismo dele no final, até que souberam perder um pouquinho, tirando aquele estresse, né? Eu vou já passar pros meus comentaristas, porque eu não tô com muita condição, e... Enfim, vou começar com o Aníbal. Aníbal, eu queria que você fizesse a sua análise. A ideia do episódio de hoje não era isso. A gente ia comentar sobre os últimos jogos do Brasil, não só esse último, né, que a gente perdeu para a Noruega. Mas eu vou focar muito na Noruega porque havia uma expectativa, né, por a Noruega, obviamente, ter bons jogadores, mas o Haaland tinha ali a expectativa em cima dele, é um cara que não tira a bola, mas quando vem pra ele faz gol. Pelo menos eu vi dessa forma. Sim. E ele recebeu a bola e fez aí... É o psicopata do gol, né? Que a gente fala. Por favor. Ele tá lá pra conferir. Bom, se a gente fizer um balanço do jogo, nós podemos analisar da seguinte forma. Graças a Deus, no começo do jogo, tivemos um gol da Holanda que o jogador estava em impedimento. Ok. Depois disso, tivemos a felicidade de ter um pênalti, que não foi convertido pelo Bruno Guimarães. Então, a partir daí,
O que aconteceu? O time ainda jogava bem, criou-se oportunidades, o goleiro da Noruega se portou super bem. Muito bem. Fez defesas importantes. O Alisson também, vai. O Alisson também, sim. Mas para mim o destaque do jogo foi o goleiro da Noruega. E o que acontece? O time se desenvolveu de uma forma que ele deixava a Noruega com a posse de bola. Então, para mim, não consigo entender um time do Brasil com 35% de posse de bola. Isso daí é uma coisa para nós brasileiros meio que inadmissível. Você ter uma seleção com 35% de posse de bola. Aí a alegação é que a Noruega com mais posse de bola não pode aprofundar a jogada e jogar a bola para o Haaland. Mas no final das contas, o que aconteceu? Tivemos um começo de segundo tempo razoável quando o Endrick entrou, perdeu o gol, ali talvez um pouco por falta de maturidade dele, experiência. Desespero, né? Que ele é um jovem jogador, provavelmente na próxima Copa vai estar bem mais tarimbado. E no momento que teve a hidratação, quando as equipes voltaram, o Ancelotti mudou a equipe, tirou o Ryan. Justamente o Ryan que recompunha a defesa do lado direito, que ficou mais aberta e deu oportunidade para os lançamentos. E o matador estava lá, o Haaland estava lá. Ele pegou a bola, não perdoou. Entendeu? Bruno Guimarães pôde, aliás, desculpa, o nosso zagueiro lá pôde fazer o quê, né? Mano a mano não tinha como, né? Então foi lamentável para mim essa questão do Brasil nessa segunda etapa após a hidratação. E depois, né, o Neymar fez o gol de pênalti, mas até aí, na bacia das almas, como a gente costuma dizer, o Brasil acabou perdendo o jogo. Para mim, veio na hora aquele ditado do nosso querido Muricy Ramalho, que sempre fala: a bola pune. Você não pode, no mata-mata, perder as oportunidades que são dadas. Você tem que conferir, principalmente num jogo desse porte, com uma equipe como a Noruega. Então o Brasil pecou. Se tivesse feito os gols que ele perdeu, ou pelo menos convertido o pênalti, a realidade seria outra. O panorama do jogo ia se desenhar de uma outra forma. Mas, infelizmente, né, o futebol a gente sempre fica no C. Se acontecesse, C. E não aconteceu. E não foi essa a realidade para nossa equipe. Foi uma sucessão de erros realmente. E eu queria a visão do Filete agora. Eu, observando o jogo, vocês entendem muito mais do que eu, mas eu não percebi o Brasil jogando com raça para um jogo daquele. Contra o Japão, por exemplo, o Brasil até se jogou mais. Nesse jogo, a Noruega dominou. Foram poucos momentos de protagonismo do Brasil no campo. E eu queria a tua visão sobre isso, Filete. Faltou mais raça, faltou vontade, enfim. Eu concordo tudo com o que o Aníbal falou. Na verdade, o trabalho do Ancelotti no mundo é um trabalho muito bom, mas no Brasil é pífio, né? Ele ficou 1 ou 2 meses aí e a gente não sabe se a gente ataca, se a gente defende, se a gente entrega a bola. Cada jogo a gente joga de um jeito, né? O jeito de jogar, ele é sempre o jeito de jogar, né? Se você pegar um time bem estruturado, para a Inglaterra, eles jogam em cima. Mas o Brasil entregou a bola para a Noruega, né? Sabia que a única jogada deles ter um meio-campista cerebral, que era o que deixaram jogar solto, né? E também o time é um time bom, um goleiro excepcional, um time bom, sabe tocar bem a bola, e nós não aproveitamos o que a gente tinha de melhor, né? Que era um pouco da deficiência técnica de alguns zagueiros dele. Não são ruins, mas a nível de Copa do Mundo, eles não são os melhores zagueiros. O Aníbal falou muito bem, quando ele tira o Ryan, e em vez de ele pôr o Luiz, pôr o jogador, ele pôs o jogador que não marca. E o que acontece? Você já tem o Casemiro cansado, você tem o Danilo que já está com idade, nem no Flamengo é titular. Já foi um grande jogador, mas hoje não é mais. O Casemiro já foi um grande jogador, mas hoje não é mais. E quando você tem o Douglas Santos na esquerda, ele jogou bem a Copa, mas também não avança. Ele só fica lá atrás. Ele não consegue fazer um 2. Ele só fica lá atrás porque também ele pegou os melhores jogadores todos pelo lado dele, né? Então foi difícil. Primeiro jogo contra Marrocos, ele pegou o melhor lateral do mundo. O Neymar falou, escolhe o canto que você quer. Aí o Neymar parou e o goleiro pulou, ele tocou no outro lado. Ou seja, o Neymar ele consegue, se tu pula para um lado, colocar no outro. Se você pula para o outro, colocar. Porque o Neymar é gênio. Ah, mas ele não tem intensidade. Bom,
E uma coisa é uma coisa, o Neymar com 50 anos, ele vai continuar sendo gênio de acordo com o perfil físico dele, certo? Muito bom. Mas ele conseguiu deslocar o goleiro, ali não coloca. Então assim, a gente fica pensando, né? O Marquinhos bate pênalti no time dele, mas também na seleção perdeu. Quem poderia ser batido aquele pênalti? Eu acho que, na minha opinião, deveria ser o Vini Júnior. O Vini Júnior deveria pôr a bola lá, o cara já foi bola de ouro e bater aquele pênalti. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade como o Neymar assumiu. Entrou frio, falou, vou bater o pênalti. E falou pro goleiro, escolhe o canto que você vai tomar gol. E o goleiro tirou e tal, e foi. Então é isso. Agora, realmente eu acho que o trabalho do Ancelotti, não estou falando que ele é mau treinador. Se ele fosse mau treinador, ele não teria ganhado tanto. Mas eu acho que agora, né, eu tive uma informação importante, tá? Por favor. Informação da CBF, de lá de dentro. Que o presidente da CBF não vai ficar, não vai passar aqui, não vai chegar no Natal na CBF, vai cair o presidente da CBF por causa das questões que muita coisa, né, que o fofoqueiro Moro falou, diamantes e tal, então vão tirar ele de lá. Acho que o Ancelotti ele tem que morar no Brasil, não é ficar viajando, ele tem que vir morar no Brasil, entender o futebol brasileiro. Viver o Brasil. Entender o futebol brasileiro, fazer uma padronização, porque nós não vimos nada. 1 ano e 2 meses nós vimos uma jogada ensaiada, não vimos o Brasil, nunca jogou desse jeito, já perdeu, mas sempre o Brasil jogou pra cima. Não, jogamos igual um time europeu covarde, né? Jogamos pra trás, não todos europeus. A França não joga assim, então. Nós jogamos como o time da Europa de segundo escalão. Mediano. Mediano, esperando um erro. E todo mundo sabia que a bola, que o gigante não corre, ele não corre. Só que ele é preciso. Deram a bola para ele, o zagueiro não marcou, ele chutou, passou por debaixo da perna do zagueiro e fez gol. É muito difícil marcar ele se você não marca e tal. E o pior é que nós deixamos o meia cerebral dele jogar o jogo todo. Flutuou para lá, para cá e ninguém marcou. Então realmente o Brasil jogou, não merecia ganhar, perdeu as oportunidades e eles foram cirúrgicos. Se tivesse feito pênalti, como o Aníbal falou, era outro jogo. Porque eles iam obrigar eles a saírem, nós íamos ter mais contra-ataque e tal. Mas infelizmente começou a se perder muito gol, e nas poucas oportunidades que eles tiveram, não poucas, tiveram 5, né? Eles concluíram. O Haaland pegou 3 vezes na bola e fez 2 gols. Pegou 3 vezes, chutou 3 vezes e cabeceou. O Brasil chutou mais. O Brasil chutou mais. Mas o Haaland pegou 3 vezes na bola. Exato. Não foi assertivo. Uma o goleiro defendeu e 2 ele guardou. Bom, agora, bom, já foi, né? Não tem mais o que fazer, mas a gente está vendo possibilidades de mudança. É o IC que a gente fala, né? Se o Neymar tivesse entrado no primeiro tempo, você acha que seria diferente ou alguma outra formação ali no início? Né? Olha, no meu modo de ver, não sei, porque ele está ganhando do ritmo agora, por um jogo nesse nível, pesado, com a marcação forte da Noruega. Eu não sei se daria certo. Eu ainda preferia ele no segundo tempo, como foi feito. Como foi? Entendeu? Mas talvez começasse o segundo tempo com ele. Dasse mais tempo para ele estar jogando nesse jogo aí, né? Buscando a bola e justamente tentando... É que eu imaginei ele cobrando aquele pênalti, né? Mas ninguém dá pra ser engenheiro de obra pronta, saber que ia ter um pênalti daquele. Mas ali faltou competência, achando que se nós íamos ganhar da Noruega fácil, e se fosse pros pênaltis? Se o nosso melhor batedor bateu daquele jeito, imagina, né? Não, então assim, teria que ter uma definição melhor, né? Sim. Mas infelizmente, né? Exato. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ver o que vai acontecer. Cláudio. Bom, é isso. Encerrando aqui o Ligados na Copa. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê em breve. Valeu! Cláudio Abreu. Oferecimento Cemitério Metropolitano. O respeito que você merece. Enge Plus Construtora e Incorporadora. A qualidade faz a diferença. Alhambra Móveis. Design que inspira. Pet Pitangueiras Miramar. Cuidando do seu pet todo dia.